Ô, Coca, a gente está aqui com o vice-prefeito Coca e secretário de Mobilidade Urbana de Araraquara. A gente gostaria de saber, Coca, deixa eu começar com um assunto bem abrangente, né? Que não só em Araraquara é importante, mas no Brasil todo. A lei seca tem contribuído para a diminuição das mortes no trânsito no Brasil, né? Mas da forma que ela está sendo aplicada, você acha que está sendo certo? Tem alguma coisa para mudar? Porque você já tinha comentado comigo alguma coisa que em outros países, né, é diferente, você acha melhor? Bom, em primeiro lugar, a lei seca é muito bem-vinda, né? Nós sabemos que uma parte considerável dos acidentes em trânsito, sobretudo acidentes graves, né, ocorrem devido às pessoas estarem dirigindo alcoolizadas, ou mesmo pedestres alcoolizados, né? É um número muito grande, né? Estima-se que no Brasil, quase que metade dos acidentes ocorriam por essa razão, né? Então a lei seca é muito bem-vinda. Ela efetivamente tem ajudado a reduzir os acidentes de trânsito. Não na proporção que nós, técnicos, sonhávamos, gostaríamos, né? E planejávamos, digamos assim. Ela está reduzindo menos do que a gente imaginava. Mas, de qualquer forma, ela é muito bem-vinda. Agora, ela tem, na minha opinião, e eu discuti isso já, inclusive em Brasília, com os profissionais e com os próprios deputados na Câmara Federal, que ela é uma lei muito... Ela comete injustiças, digamos assim, né? Nos Estados Unidos, o limite máximo de álcool no sangue varia de estado para estado, mas chega a 8, chega a 10, né, decigramas por litro de sangue. Aqui no Brasil, na Europa, só para falar mais, chega entre 6 e 8, dependendo do país. Aqui no Brasil é praticamente zero, né? E a gente sabe muito bem que existem estudos nesse sentido, né, que a bebida começa a ser grave, mas assim, o teor alcoólico no sangue começa a alterar as funções do condutor ou do pedestre a ponto de aumentar muito o risco de acidentes quando esse nível chega próximo de 10. Né? Então é uma lei que pode eventualmente estar cometendo injustiças, aí, pegando pessoas que na verdade não estão trazendo nenhum risco para o trânsito em geral. Mas de qualquer forma a lei está aí, é preciso obedecer, né? Até que uma discussão posterior seja feita, aí, eventualmente ela possa ser aperfeiçoada. Mas ela, a princípio, é perfeita. Né? Agora falando aqui de Araraquara, essas ações implementadas, né, nessa gestão agora na questão de mobilidade urbana, na Via Expressa, na 7 de setembro, né, nesses locais todos que foram feitas essas readequações, já foram... os resultados positivos já foram confirmados? Você tem números, dados desses resultados, assim, como redução de acidentes, né, e tal? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar o seguinte: o prefeito Marcelo Barbieri, né, em conversa conosco, ele colocou como uma das prioridades do seu governo melhorar a mobilidade urbana na cidade de Araraquara, que não é só trânsito e sistema viário, também é transporte coletivo. E nós vamos chegar lá. Esse ano já vamos começar com as primeiras ações. No tocante ao trânsito e transporte coletivo, nós temos feito não só na parte de engenharia, melhoria da sinalização, como semaforização de alguns locais críticos, mas nós temos atuado também atuando muito no sentido de melhorar a fiscalização do trânsito. Os nossos agentes hoje estão atuando de maneira mais inteligente, nós temos um sistema mais rigoroso de apuração das atuações e aplicação das multas. Temos também atuado muito na área de educação. Nós melhoramos a educação do trânsito, sobretudo a educação na escola, para a criança. Porque você educando a criança, ela leva para casa e acaba levando essas informações para o pai. Mas de que forma? Estão sendo feitos cursos nas escolas? Nós temos uma equipe lá de educação para o trânsito, através da Dolores, que ela vai às escolas, né, e ministra lá palestra, distribui lá um material didático, né, um jornal. Esse ano nós estamos, inclusive, melhorando isso com uma mensagem aos próprios pais, uma mensagem contundente, né? Então, tudo isso tem ajudado a reduzir os acidentes de trânsito em Araraquara. Neste ano, no ano passado, melhor dizendo, 2013, em relação a 2012, nós reduzimos em 46% o número de vítimas graves, o número de mortes, e reduzimos em 40% o número de vítimas graves. Isso significa o seguinte, que nós tivemos em Araraquara, em 2013, em relação a 2012, 11 pessoas que morreriam e deixaram de morrer. Isso é um número expressivo, significativo para uma cidade com 230 mil habitantes. E outro ponto importante, 100 pessoas que teriam sofrido danos graves, lesões graves, que teriam que passar por hospitais, tratamento de recuperação,
alguns até chegando à beira da morte, um sofrimento físico, psicológico, não só para eles, como para a família também, um sofrimento psicológico, eles não deixaram de passar por isso. Então, são 100 pessoas. Esse ano nós vamos, inclusive, melhorar muito isso. Vamos continuar sinalizando melhor a cidade e vamos continuar aplicando muitos recursos aí na área de educação e também na área de fiscalização. Vamos fiscalizar pesado. Só assim você reduz o número de acidentes graves. Falando sobre esse sistema semafórico novo, né, que você implantou aqui em Araraquara, que fecha só um lado da via, né, o outro lado continua só com o pare. Você tinha me falado outro dia que foi um aluno da USP, né, que bolou lá na USP, vocês bolaram, né, e fizeram o teste, acabou dando certo, né? Como é que foi isso daí? Como é que... Vou contar em detalhes o que aconteceu. Um dia nós estávamos na minha sala, eu tinha um aluno em particular, aliás, 2 alunos, que estavam estudando essa questão de rotatórias. Né? E nós estávamos lá discutindo, quando a rotatória, o sistema de rotatória é muito bom, né? Sobretudo se você não tem muito pedestre atravessando. Porque quando tem pedestre atravessando, a rotatória já não é tão boa, porque ela prejudica a travessia do pedestre. Quando o aumento de volume de veículos na rotatória, aí ela começa a ser ruim para o veículo, começa a congestionar, apresentar problemas, como também aí prejudica demais os pedestres. Aí uma pessoa com mais idade, uma pessoa com deficiente, não consegue simplesmente atravessar. Né? Então nós estávamos discutindo isso e tal. E qual é a solução para uma rotatória quando ela chega nesse nível, quer dizer, congestionamento, problema de segurança, né? Como acontecia aqui na Via Expressa. Né? Vamos dar um exemplo típico da Via Expressa. A solução era você não permitir mais a conversão à esquerda nem o retorno, como aconteceu lá no Roseiras e no Sanear. Nós adotamos essa solução, que é uma solução radical. Né? Mas lá nós tínhamos opções, então foi adotada essa solução, até porque o número de veículos é muito alto. Em outras situações, não vale a pena você adotar essa solução radical de simplesmente acabar com a rotatória, digamos assim, impedir a conversão à esquerda e o retorno. E nós estávamos discutindo lá, quando deu digamos, apareceu lá uma ideia, né, de repente, assim, de súbito, uma faísca, digamos assim, né, de tentar usar o semáforo à distância. Né? Aí eu disse para os meus alunos, falei, olha, vamos tentar essa solução de usar o semáforo atuando à distância, próximo da rotatória, porque nós seguramos um pouco o fluxo da via principal e dando condições das pessoas rodarem na rotatória. E foi uma ideia que surgiu assim de repente, uma ideia, digamos, um relance, assim, né? Uma inspiração, digamos assim. Aí os alunos foram para a sala, e depois de 2 horas voltaram lá, os 2 alunos, né? De simular, fizeram uma simulação rápida lá, inicial, e me mostraram os resultados, e o resultado foi fantástico. Né? Bom, no segundo momento, nós evidentemente aprimoramos isso. Nós temos lá simuladores de tráfego da USP, simuladores de última geração. Nós temos lá o Integration, que foi desenvolvido no Canadá. Nós temos o Transit, que foi desenvolvido na Inglaterra. E temos o Vicin, que foi desenvolvido na Alemanha. Certo. Então, usamos esses simuladores e tal. E realmente depois, com mais calma e tal, os resultados na simulação se mostraram muito bons. E aí nós resolvemos aplicar em Araraquara. Naquela época eu já estava aqui fazendo alguns trabalhos por solicitação do prefeito Marcelo Barbieri. Né? Nós não éramos ainda candidatos a vice-prefeito, mas estávamos fazendo um trabalho técnico. E eu disse para o prefeito Marcelo Barbieri, arrojado, com visão, falei, puxa vida, é uma coisa inédita em nível mundial. Araraquara vai ser a primeira cidade a aplicar esse sistema no mundo. Né? E aí nós aplicamos, a primeira rotatória que nós aplicamos foi no Toninho, rotatória de 3 pernas, que a gente fala. Na Rua 16 com a... Castro Alves com a 36. É uma rotatória de 3 pernas que nós falamos. Tem as 2 pernas da 36 e tem uma perna da Castro Alves. E o resultado foi muito bom. Né? Claro que no início tivemos que aprimorar a regulagem de semáforo e tal. Como o resultado foi bom, nós aplicamos na Via Expressa. Aí o resultado foi extraordinário. Nós conseguimos reduzir praticamente 95% o número de acidentes na Via Expressa. Acidentes graves, inclusive. Né? Porque acidente leve a gente não tem condição de controlar. Às vezes a pessoa não reporta a polícia. E nós estamos usando em Araraquara. Nós apresentamos, inclusive, no Congresso Internacional essa ideia, porque é uma ideia interessante. O semáforo é inteligente. Porque independente do sinal estar vermelho ou verde, se não vê vendo ninguém, você passa. Né? Nós apresentamos no Congresso Internacional e foi muito elogiado. Aumenta a fluidez, né? Sem dúvida alguma, aumenta muita segurança. Né? Um professor da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, ele falou, foi a maior
digamos, invenção, entre aspas, da engenharia de tráfego nos últimos 20 anos. Então isso nos deixou muito felizes e tal. Esse trabalho está sendo apresentado agora em diversos congressos, reproduzido em revistas internacionais, né? Então é mais uma coisa assim de Araraquara, né? Que sai daqui para o mundo, Ponto né? positivo, né? Entre outras coisas que acontecem aqui, nós estamos felizes vendo uma cidade maravilhosa, né? Que está entre as mais desenvolvidas do país. Foi citado, inclusive, na Veja, né? Esse trabalho? Esse trabalho, né? Não exatamente esse trabalho, mas o resultado obtido da Expressa foi citado na revista Veja, né? E nós temos aí vários congressos internacionais em que nós vamos apresentar esse trabalho, né? Já apresentamos em um, e também em revistas técnicas internacionais estão reproduzindo esses trabalhos, e então logo isso seja concretizado, eu trago, né, para a gente divulgar e tal, que eu acho que é importante para a cidade, né? Importante. Deixa eu te perguntar, toda novidade, tudo que é implantado, geralmente precisa de algumas adaptações, né? Falando desse semáforo, a gente fez algumas pesquisas assim, com a população. O da 16 funciona perfeitamente, os dois aqui da Via Expressa, né? 3 da Via Expressa. 3, né? Isso, aquele lá de baixo. Agora, esse recém-inaugurado, que foi inaugurado ontem, mas está funcionando desde domingo passado no balão da Alameda com a Vaz Filho, está gerando bastante reclamação daquele pare no meio do balão. O pessoal não está entendendo o porquê daquele pare e está complicando bastante, porque assim, nesses locais que tem um cruzamento simples, uma rua que passa aqui, uma aqui, como na 36 com 16, e aqui na Via Expressa, ele se mostra bem eficiente. Mas lá eu acho que por causa disso são várias ruas, né? Porque ali tem aquela que sai atrás do posto de gasolina, né? Que é uma a mais, né? Que também tem fluxo ali. Eu acho que ela atrapalhou. Você acredita que ali vai ter que ser feita alguma adaptação ou daquele jeito que está vai funcionar? Bom, essa colocação foi muito interessante, né? Na Via Expressa aqui no Turim, a gente chama de rotatórias de 3 pernas. Isso. São 3 aproximações, digamos assim. Nós implantamos uma fonte luminosa com a Rogério Pinto Ferraz, dentro de Abreu com Rogério, que são 4 pernas. A mesma situação lá da rotatória da Vaz Filho com a Alameda Paulista. E lá na fonte funcionou muito bem também. O da Vaz Filho com a Alameda, ela apresentou um pequeno problema nos primeiros dias, porque as pessoas não estavam acostumadas a parar no meio da rotatória. No meio da rotatória. Né? Elas estavam acostumadas a passar direto. E por isso é que trouxe esse pequeno problema, digamos, no início. Mas hoje está resolvido, já está funcionando bem, e não tem... A forma como nós projetamos lá melhora muito. Aumenta a capacidade, melhora a segurança para o pedestre, e melhora a segurança para o veículo também. Nós estamos melhorando um pouquinho a regulagem do semáforo. Mesmo nos horários de pico, agora não está mais ocorrendo congestionamento lá. Está funcionando direitinho, então, entendeu? Então é uma questão de adaptação. Agora, realmente lá, foi a primeira em que nós tivemos que mudar a posição do pare. O pare que antes era para chegada, por exemplo, da Vaz Filho, né, ele mudou, passou a ser na chegada da alça da rotatória. Então houve essa mudança e realmente nos preocupou um pouquinho nos primeiros dias e, na verdade, nos preocupou bastante, porque... Inclusive a gente recebeu reclamações aqui no jornal, pessoas que moram na região, né, falando que o pare complicou porque, por exemplo, aquele pare no meio do balão ali para quem vem da Alameda. Se juntar 4 carros, por exemplo, ele fecha quem vem da Vaz Filho, ele fecha o trajeto. Mas a programação nossa, a gente faz esses estudos com muita seriedade, usando toda a técnica. O problema é que os motoristas estão aprendendo a usar. Né? Tem 3 faixas. 3 faixas. Então, 3 veículos posicionados. Quer usar só no meio, às vezes, né? É só a pessoa se posicionar nas 3 faixas que não vai acontecer congestionamento nunca. Né? Outra coisa, nós vamos aumentar a capacidade de passagem ali. Nos horários de pico, aquilo já era um transtorno para você pensar. Às vezes você pegava uma pessoa o pessoal reclamava muito ali para atravessar a pé também, né? Não dava tempo. O pedestre não conseguia atravessar. Uma senhora de idade, uma pessoa com deficiência, não conseguia atravessar. Hoje não, melhorou muito o pedestre. Agora, a questão é que os motoristas usar as 3 faixas e nós vamos regular melhor os semáforos. Agora, é importante lembrar também que aconteciam congestionamentos monstruosos lá. Na vida. Eu peguei várias vezes na Vaz Filho, chegada da Vaz Filho, ou subindo aqui na parte cesarina, né? Congestionamentos de 50 metros. Você pegava uma pessoa não tão treinada ali, recém-habilitada, por exemplo, ela tinha dificuldade para entrar. No semáforo não, ela para no vermelho, abriu, ela vai embora.
Então, aquilo, se os motoristas utilizarem adequadamente, melhorou muito, vai aumentar 40% a capacidade lá. E a propósito, amanhã, domingo, né, nós vamos estar ligando o semáforo lá, colocando em funcionamento o semáforo na entrada do Jardim Brasil. Né? Aquilo que já tem o pai na rotatória, a preocupação não vai funcionar maravilhosamente bem. Ali vai ser bem simples. Mas deixa eu te perguntar, agora falando aqui das ruas do centro, hoje em dia, por causa do aumento da frota, né, de carros em Araraquara, é difícil uma pessoa encontrar uma vaga de estacionamento mesmo na área azul, né? De que forma você poderia melhorar isso, aumentar o número de vagas no centro da cidade? Olha, todas as cidades do mundo que chegaram ao porte de Araraquara, estão no porte de Araraquara, maiores, elas resolvem o estacionamento na área central com estacionamento fora da via pública. Estacionamento privativo, digamos, ou privativo não, perdão, privado, né? Na área particular, estacionamento particular. E Araraquara nós temos que incentivar isso. Né? Já existem vários, na Rua 1, por exemplo, tem vários deles. Ali na própria Duque de Caxias tem vários, na Portugal, em outras ruas. Né? Então a gente tem que incentivar o estacionamento fora da via pública. É a solução que as cidades, que todas as cidades do mundo, não só no Brasil, como no exterior, né? Utilizaram para resolver o problema de estacionamento. Não tem outra solução. Agora, na área central, nós temos ainda algumas ações a empreender. Nós vamos sincronizar melhor os semáforos, vamos estar regulando melhor o verde, né? Então dá para melhorar um pouquinho a fluidez. Tem outro dado importante também. Inclusive, recentemente foi noticiado no Jornal de Grande Circulação no Brasil, que as cidades chegam a um ponto em que a área central fica de tal forma congestionada que as pessoas deixam de ir à área central para comprar, né, nos bairros, comércio de bairro, na área mais afastada do centro. Né? Então essa ação que nós empreendemos na Rua 2, por exemplo, foi importantíssima para o nosso comércio, porque manteve a cidade mais congestionada, a área central. Então o nosso comércio ainda vai ter uma sobrevida grande da área central. Mas devagarinho, né? Com o passar dos anos, infelizmente é impossível. As pessoas vão passar a comprar um pouco mais nos bairros e tal. Né? De certa forma, aumenta também o comércio dos bairros, né? Os lojistas dos bairros até vão acabar ganhando com isso. Mas de qualquer forma é importante manter o comércio no centro forte, né? Porque o centro é a vida, a alma da cidade. Outra coisa que a gente tem também bastante reclamação nas escolas, principalmente aqui do centro, né? Horário de saída e entrada de alunos, os pais param os carros e fecham a rua. Aqui, por exemplo, na Portugal, né, do lado do Colégio do Progresso, e aqui na Prudente de Moraes, do lado do Externato, ali perto do Pedrão, né? E será que não seria interessante, sei lá, a prefeitura obrigar eles a fazerem umas baias para as vans, para os pais pararem os carros fora da rua? Dentro das escolas? Isso seria interessantíssimo se a calçada tivesse largura suficiente, né? Que não é o caso, porque o Senado de Santa Terezinha, a calçada é estreita. Bom, esse problema também existe no mundo todo. Não tem solução. O que nós temos que fazer? Mas fiscalização mais livre. Nós estamos fazendo, né? Nós estamos tentando fazer, apesar da limitação de agentes que nós temos, de contingente, os agentes civis, nós estamos tentando, os problemas mais críticos, que é na área central, que é o progresso, que é aqui o Externato de Santa Terezinha, estamos tentando deslocar esses agentes para fiscalizar melhor. Agora, há abuso por parte dos pais também, a gente faz aqui um apelo, né? Para que não abuse, não custa nada você pedir para o teu filho esperar você. Na outra esquina. Guarda na frente, né? Não precisa necessariamente parar na porta da escola, né? Exatamente. Uma pessoa pode parar o carro na outra esquina, vir a pé, pegar o filho, né? Porque você parar em Vila Dupla, você bloqueia todo o tráfego. Aí prejudica toda a comunidade, não é justo isso. Né? Então, e as duas ruas são de alto tráfego, né? De carro, né? Nesses horários. Né? A Portugal talvez nem tanto, porque mesmo que o cara pare em Vila Dupla, né? Passa um carro ainda, mas aqui no Prudente tem solução. Né? Não tem como estreita, né? Você falou nos agentes do trânsito. Outra coisa que eu ia te perguntar, a gente que acompanha o trabalho da Polícia Militar, né? Por exemplo, acontece 2 acidentes de trânsito ao mesmo tempo e a polícia precisa dos agentes para sinalizar a via, por exemplo, né? Que o carro estava parado e tal. Geralmente, quando a polícia chama, eles falam que não tem viatura para ir. Se tiver 2 acidentes ou 3 ao mesmo tempo, eles não têm recursos. Existe algum pedido para melhorar isso, algum projeto, para aumentar o número de viaturas, de
de operadores e tal? Bom, vamos lembrar só o seguinte, primeiro, a polícia militar só vai para o local quando o acidente tem vítimas. Isso. Acidente sem vítima não vai, nem o BO é feito por um dos envolvidos ou por internet, como a pessoa quiser. Os nossos agentes de trânsito, nós estamos agora repondo uma parte do contingente, algumas pessoas saíram, alguns agentes foram buscar outro trabalho, que é natural. Então nós estamos repondo agora uma parte do contingente, e nós estamos também, nesse mês ainda, o que tudo indica, né, no máximo, começo de março, nós estamos com uma frota nova de 7 veículos, né? Esses veículos serão destinados especificamente ao trânsito, aos agentes de trânsito, né? E à administração lá. Porque realmente está fazendo falta, né? Nós estamos em falta, nós temos que reconhecer, mas isso vai ser reposto. Já conversei com o prefeito Marcelo Barbieri e as providências já foram tomadas, então já fase final da tramitação. Você acredita que até quando isso? Eu acredito que até o final do mês, começo de março, nós já vamos conseguir já é operação. Outra coisa, também estamos providenciando os uniformes, que é importante para as agências, né? Claro. Outra coisa, o dinheiro, a parte do dinheiro que é arrecadado pela área azul, que fica com a prefeitura, ele é investido no quê? Tem alguma coisa específica ou não? A área azul é operada por uma empresa chamada Hora Parque, é uma empresa privada. Ela opera, ela tem todo um contrato com a prefeitura, né? E o superávit é destinado a ações sociais, é destinado à nossa Secretaria de Assistência Social, né? Digamos assim, que desenvolve atividades sociais. Esses cursos que tem no Caparaó, esse recurso só vai para essa atividade, não vai nada para o trânsito. O trânsito ele não é destinado. Tá bom. Deixa eu te perguntar, esses semáforos novos aí, eles vão ser implantados em todos os lugares da cidade ou não? Só nesses lugares específicos aí? Esses semáforos novos com relógio, eles vão ser implantados, e nós já estamos aplicando essa prática, só em locais onde a gente tem necessidade deles, onde o fluxo é maior, onde tem plano de segurança e tal. Nos outros locais não dá para colocar, porque ele é muito caro. Nós desenvolvemos um modelo, que nós desenvolvemos aqui em Araraquara, não vai ter o relógio, mas vai ser um corpo, né? Um corpo metálico, que o semáforo vai estar embutido, uma coisa também bonita, que chama a atenção também, né? Para melhorar a segurança, melhorar a fluidez, melhorar a estética, também que é importante. Agora, infelizmente, não dá. Qual que é o custo desse aí com o relógio? Esse do relógio, ele custa aproximadamente, o simples, o vertical, para nós agora 2, custa em torno de 10, 11, 12 mil reais. Depende de alguns detalhes. E aquele projetado, ele custa em torno de 20, 22 mil reais. Né? Também depende de alguns detalhes aí. Cada conjunto? Cada semáforo. Cada semáforo. Você vai botar numa esquina, custa 50 mil reais. Aqui não dá, não temos recurso para isso. Então nós vamos desenvolver um modelo simples, nós vamos poder aproveitar inclusive esses semáforos existentes, só colocando o que a gente chama de LED, para dar uma luminosidade maior, nós colocamos com um custo muito menor. O primeiro deles nós devemos instalar na próxima semana, ou daqui a 15 dias no máximo, aqui na Rua 6, na esquina da Santa Casa. Até porque nós estamos fazendo também um recuo de bairro, não sei se vocês já viram ali, para que os pacientes ali do CORA possam descer com mais segurança ali, né? Então isso já está sendo feito lá, e nós vamos sinalizar direitinho e vamos aproveitar para colocar essa esquina aqui, deixar em ordem aqui na Rua 6. Certo. Vocês com a Bonifácio, né? Com a Bonifácio, né? Lá no seu livro, Segurança Viária, tem uma parte lá que fala sobre os TCT, né? Técnica de Avaliação de Conflito de Trânsito, e ela se fala daquele projeto Visão Zero, que é implantado lá na Suécia, né? Que assegura ao cidadão o direito de utilizar o sistema de trânsito com segurança. Esse sistema já é usado no Brasil em algum lugar? Seria viável utilizá-lo aqui em Araraquara? O que nós estamos fazendo em Araraquara, de certa forma, é um projeto de visão zero. Qual é a nossa visão? Nossa visão, nosso propósito é, no médio, no longo prazo, pelo menos, ter zero morte no trânsito, que é exatamente o projeto sueco de visão zero, que é Zero Vision, que eles falam. Exatamente isso. E tentar fazer o que nós estamos tentando fazer. Quer dizer, na Via Expressa, por exemplo, deixar sem semáforo aqueles cruzamentos seria uma falta de humanidade, porque estavam acontecendo acidentes, as pessoas. Muita gente estava deixando de usar a Via Expressa, né? Então, esse é o conceito do Visão Zero. Nós conhecemos bem, porque estive na Suécia, né?
trabalhei muito com o pessoal lá da Universidade de Lund, que é o principal, um dos principais centros mundiais de estudo de segurança no trânsito. E o objetivo é esse, o poder público está atento para que em locais onde estão ocorrendo acidentes, melhorar a sinalização, colocar semáforo, né? A fiscalização tem que ser rigorosa também. Não adianta. Ninguém gosta de multa. Eu também não gosto. Né? Ninguém gosta, mas é preciso fiscalizar. Nós temos um estudo no livro também, que você pode ver lá, sobre as capitais do Brasil. Claro que o que acontece nas capitais acontece nas outras cidades. Nas capitais, onde é maior índice de multas por veículo, ou seja, a fiscalização é melhor, o número de mortes por veículo é menor. Então tem uma relação diretamente proporcional. Então nós temos que fiscalizar adequadamente, entendeu? É evidente que o nosso sonho é ninguém cometer infração, ninguém se envolver em acidente, grave pelo menos, né? Acidente comum às vezes acontece, impossível de evitar talvez, mas o que eu sonho é não ter morte no trânsito, não ter veículo grave. Os acidentes graves geralmente também causam um custo muito alto para o Estado, né? No Brasil custa 50 bilhões de reais, 1,25% do PIB é o custo dos acidentes de trânsito no Brasil. Isso é interessante, né? Zerar vai ser difícil, pelo menos diminuísse, né? Já imaginou? Nós teríamos mais 50 bilhões para investir em coisas assim, mais importação. Quando eu falo 50 bilhões, na verdade envolve tudo, né? Envolve danos materiais, envolve aposentadorias precoces, tratamento médico hospitalar, despesas funerárias, né? Quando foi um caso, que é uma coisa triste, né? Ô, Coca, obrigado pela entrevista. Você tem alguma palavra final aí? Que você queira, alguma coisa que você queira? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? E fazer um apelo aqui para que o jornal, toda edição do jornal, se coloque lá. Motociclista, que é o grande problema nosso. Que morre de motociclista. Motociclista. Pare de correr, senão você será o próximo a morrer. Né? É um apelo que a gente faz para que vocês coloquem também. E queria finalizar agradecendo aqui o apoio técnico da Suzy, que é uma pessoa maravilhosa, né? Está aqui atrás das câmeras, ninguém está vendo a Suzy. Mas a Suzy é muito simpática, dedicada. Hoje é um dos grandes baluartes, né, do Jornal Versão. Então, muito obrigado, Suzy. E um abraço a toda a população aí. E olha, dirijam com cuidado, motociclistas não corram, mesmo aquelas pessoas que estão de carro não corram. Evite se envolver num acidente grave, que você possa morrer ou provocar uma morte, ou provocar um ferido grave, né? Vamos dirigir com cuidado, tá bom? Obrigado.